Se você não perdoar as ofensas do seu irmão, as suas ofensas contra Deus também não serão perdoadas. Evangelho pesado, mas é isso que ele quer dizer hoje para mim e você. Está lá em Mateus 6, do 7 ao 15, que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que lhes cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Se vós não perdoastes, vosso Pai que está no céu também não vai perdoar as suas faltas. O que Cristo está falando comigo e você hoje? O poder do perdão na nossa vida. Como é que eu quero ser perdoado se eu não dou perdão? Como é que eu posso pedir a Deus todos os dias: Pai nosso, perdoa os meus pecados, Jesus, perdoa as minhas faltas, mas eu não sou capaz de perdoar o meu irmão? Às vezes você comete uma atrocidade gigante, mas você não é capaz de cometer você não é capaz de perdoar aquele pequeno deslize do seu irmão. Você é a pessoa que ofende todo mundo, mas se alguém te ofende, você se sente mal. E Deus está te dizendo: perdoa as pessoas. E Patrick, qual é o benefício do perdão na minha vida? O perdão liberta. O perdão, ele simplesmente te liberta de toda amarra. Muitas vezes a gente fica preso naquela ferida porque falta o perdão. A gente fica remoendo aquilo dali e a gente não entende que quanto mais eu vou remoendo, não é outra pessoa que está se machucando. Não é quem me machucou que está se machucando, mas sim sou eu. Eu fico remoendo aquela ferida e fico me machucando. Aquela ferida ela nunca cicatriza, ela nunca sara, porque eu não deixo ela sarar. Eu fico alimentando aquele ódio, aquele rancor e fazendo com que a minha vida ela pare. Eu paro a minha vida em torno daquela pessoa porque ela me machucou algum dia. Então Jesus está dizendo: perdoa. E Cristo, no Pai Nosso, está dizendo tudo o que a gente precisa. Primeiro, precisamos exaltar a Deus com: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Exaltamos a Deus e o quão grande Ele é. Depois, a gente vai para qual parte? Venha o teu reino. Estamos pedindo, clamando o reino de Deus sobre a nossa vida. Cristo disse: o reino dos céus está próximo. Então nós estamos clamando: Senhor, o mundo está uma desordem, que venha o teu reino sobre esse mundo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu sou católico e rezo todo dia o Pai Nosso. Mas quando é na prática, eu quero que seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. A gente reza o Pai Nosso com tanto fervor: seja feita a tua vontade, mas se a vontade de Deus não for a mesma que a minha, eu já dou um passo para trás, porque se as coisas não saem como eu quero, eu vou começar a agir igual o menino birrento. E a gente pede que seja feita a vontade de Deus. E você acha mesmo que Deus, como Pai, Ele quer algo ruim para você? Só que a gente não consegue entender. A gente consegue ter um pouquinho de noção quando se torna pai. E eu não tive essa experiência ainda, espero um dia ter, mas você tem um pouco dessa noção quando você se torna pai. Por quê? Porque é a sua vontade sobre a vontade do seu filho. Porque o seu filho, às vezes, ele quer comer terra. E você olha para ele e diz que não. Mas a vontade dele é comer terra. Mas você sabe que se ele comer terra, vai fazer mal para ele. Então você não deixa ele comer terra. O seu filho quer colocar o dedo na tomada. E você vai e diz não, que não é legal. Não é para ele colocar o dedo na tomada. E ele não coloca o dedo na tomada, porque você não deixou. Mas depois ele vai crescendo e vai entendendo que aquilo é bom.
E a gente deveria amadurecer isso também na fé. Que seja feita a vontade de Deus. Quantas vezes a gente não quer fazer algo que vai nos machucar lá na frente? Pode ser que não machuque agora, mas machuca lá na frente. Quantas vezes a gente não quer se revoltar contra o mundo e fazer um monte de coisa, sendo que aquilo vai manchando a gente. O pecado vai manchando a gente e a gente vai se afastando de Deus e vai se afastando da gente mesmo. A nossa alma ela começa a suplicar, querer a presença de Deus, mas o pecado vai nos afastando dele. Então, que peçamos sempre que seja feita a vontade de Deus sobre a nossa vida. E que mesmo que apareça o deserto, que a gente olhe e pense, cara, se essa é a vontade de Deus, que Deus é esse que está me colocando nesse sofrimento. A gente lembra que a vontade de Deus é que a gente fique com Ele na glória. E que talvez esse sofrimento que você está passando seja algo que esteja te purificando, para que você possa aguentar a glória de Deus. Porque se nós formos cheio de mancha, todo sujo, para a presença de Deus, nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar estar na presença de Deus. Se Abraão, se Moisés não conseguia ver a face de Deus, imagina a gente. Imagina a gente todo sujo. Então Deus ele quer nos purificar para que a gente consiga estar na presença dele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso. Deus dava todos os dias pão vindo do céu para os judeus quando eles estavam no deserto. E nós pedimos todo dia esse pão nosso. E claro que pedimos a Deus que nos alimente, porque que não queremos passar fome, ninguém quer passar fome. Então pedimos a Deus todos os dias o pão de cada dia, que a gente não falte o alimento na nossa mesa. Mas para nós católicos, esse pão nosso ele é muito mais, ele tem um sentido mais profundo. É dizendo, Jesus, que não me falte a Eucaristia. Que todos os dias ela esteja ali para mim. Mesmo que eu não vá, que todo dia a Eucaristia esteja ali. Que aconteça o que acontecer, não me falte o pão de cada dia. Não me falte o pão da tua palavra, não me falte o pão da Eucaristia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não perdoo quem me ofendeu, Deus está olhando. Por que eu devo te perdoar? Se nós somos chamados a ser cristãos, e ser cristão é parecer com Cristo. E se Cristo perdoava a todo mundo, Cristo perdoou as pessoas que matou ele. Tem noção que lá na cruz, sofrendo, nas últimas, Cristo disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Cristo não disse, Pai, condenai porque eles sabem o que estão fazendo. Pai, condena porque eles não sabem, mas eu não queria estar aqui não. Não. Cristo disse, Pai, perdoai. Então se Cristo, que não tinha motivo nenhum para morrer, nem motivo nenhum para ser torturado, não tinha motivo nem para estar aqui na Terra, de certa forma, ele não tinha para que vir, se a gente não fosse tão ruim. Ele apanhou, foi humilhado, foi torturado, morreu e em nenhum momento ele desejou mal. Ele perdoou a todos. Então quem somos nós para não perdoar os pecados das outras pessoas? E como eu escutei um padre falando, perdoar e amar é diferente do que a sociedade tenta implantar um pouco na nossa cabeça. Porque é nítido que eles querem fazer com que a gente não perdoe, com que a gente não ame. Então eles colocam com que o perdoar é você ser besta e continuar aceitando. E o amar é você perdoar e continuar aceitando ficar com a pessoa daquela que está te machucando. Só que ele fala muito bem, o padre na sua homilia foi incrível. Ele disse, o amar aquela pessoa, ame o seu inimigo, é você rezar por aquela pessoa. Você reza para que ela deixe de ser seu inimigo. Mas você tem que entender que aquela pessoa é seu inimigo. Então você não vai ficar colado nela, porque senão você vai tomar um bote. Então aqui eu tô dizendo, eu te perdoo. Vai na paz, irmão, vai com Deus. Porque imagina se Deus não nos perdoa. E se Deus olha pra gente e diz, não vou dar o perdão a esse menino não. Significa que Deus vai ficar guardando aquilo pra ele, guardando aquilo de ruim pra ele. Eu ofendo a Deus de alguma forma e Deus fica guardando aquilo. Ele não me perdoa, ele fica guardando aquilo dali.
Na hora certa eu vou jogar na cara dele. E Deus não é assim. E a mesma forma nós também não devemos ser, porque quando a gente guarda esse rancor, faz mal pra gente. A gente que fica com aquela coisa ruim, sabe? Aquela sensação ruim, aquele, aquela dor no peito, aquele aperto, porque a gente não perdoa. E quando eu perdoo, eu tô libertando a pessoa de mim. A pessoa não vai estar mais nos meus pensamentos. A pessoa não vai estar mais na minha cabeça de uma forma ruim. Talvez esteja nas minhas orações para que ela se arrependa e tenha um caminho melhor do que o que eu tive. Mas eu também liberto a minha alma. A gente reza tanto para que Nossa Senhora desate os nós, para que seja quebrada as correntes, e a gente fica colocando corrente na gente mesmo quando a gente não perdoa as pessoas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente pede a Cristo o quê? Senhor, o Senhor sabe que eu vou ser tentado o tempo todo. Então não me deixa cair em tentação, não. E se eu cair, me perdoa. Mas, por favor, me dê a graça, me conceda a graça de não cair em tentação. Eu não sei qual é a tentação da sua vida. Para uma pessoa que era viciada em álcool, talvez a tentação seja o cheiro da bebida, passar de frente a um bar e saber que ali tem. Cada um sabe a sua tentação, cada um sabe os seus limites, cada um sabe aonde o sapato aperta. Mas que peçamos todos os dias a Cristo, Senhor, me livra da tentação, me livra do mal, não me deixa cair nessa tentação. Eu posso ser tentado, mas que essa tentação glorifique o seu nome e não que fortaleça a minha carne, não me separe de vós. Então, meu desejo para você hoje é que você possa olhar para a oração do Pai Nosso e trazê-la para a sua vida. Comece exaltando a Deus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E depois você começa, igual a gente fez aqui, pedaço por pedaço, trazendo para a sua vida, para a sua realidade. O que é que você precisa pedir? O que é que você precisa abandonar? O que é que você precisa renunciar? O que é que você precisa pedir para que Deus te livre? Quem é que você precisa pedir a Deus a graça de você perdoar? Então, deixo como desafio para vocês aqui hoje. Consigam perdoar as pessoas. Se livrem dessas correntes que te prendem a essas pessoas que te machucaram. Perdoem. Porque vocês vão ver que quando vocês perdoarem, na vida da pessoa não vai mudar nada. Mas na sua, vai destravar coisas que vocês nem imaginavam que estavam travadas. Que Deus abençoe você. Até amanhã. Fui.